Boa noite, galera. Joinha, joinha. Então, se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha neste vídeo e nos demais que você assistir. Divulga, compartilha com quem puder. Entra também nos demais canais conservadores, alguns aqui da área, como Carcarazo, Chicão, Dr. Melin Saad, né? Entre outros, tá? E para estar sempre bem informado, acessa o blog do Linhares. Então, hoje eu vou falar rapidinho sobre marxismo cultural. Qual é a ideia do marxismo cultural? Também já foi denominado de marxismo ocidental, né? A ideia é a seguinte: quando o marxismo surgiu, ele surgiu como uma teoria revolucionária. A ideia era que um conjunto de pessoas pegassem armas e matassem os capitalistas, tomassem o poder, implantassem o Estado socialista, que desembocaria no comunismo. Essa ideia não deu muito certo. Deu certo em alguns lugares, mas não deu em outros. Depois foi ficando mais complicado e os marxistas começaram a pensar em outras coisas. Duas figuras são destaque nessa questão, né? Georg Lukács e Antônio Gramsci foram os primeiros a pensar em como fazer as pessoas se tornarem socialistas sem que elas precisassem adotar essa doutrina revolucionária e etc. Então, como é que poder-se-ia fazer tal coisa, né? Fazer com que as pessoas acabassem aderindo a esse sistema e muitas vezes, inclusive, sem perceber a sua adesão. É do esforço de pensar dessa maneira que surge aquilo que eu estou denominando aqui de marxismo cultural. Essa denominação não é minha, ela já foi utilizada antes, diversas vezes, né? Inclusive já foi contestada. Eu estou querendo não apenas revivê-la, mas dar-lhe um sentido bastante preciso. O que é marxismo cultural? É a tentativa de implantar na cultura, na educação, nas artes, na literatura em geral, né? Na cultura em geral, as ideias centrais do marxismo, principalmente a ideia de luta de classes ou de luta entre opressores e oprimidos. E eu vou falar um pouco sobre como essa tentativa foi feita por quem, muito brevemente, né? Vai ser um pouquinho só, mas eu acredito que isso que eu vou falar dá uma boa dimensão para você saber, sempre que esse termo for utilizado, do que se está tratando. Uma categoria central do marxismo é a ideia de luta de classes. De que existe uma classe opressora, Marx chamava dos capitalistas ou burgueses, e uma classe oprimida, o proletariado. Isso não faz muito sentido no mundo atual, que a gente sabe que essas classes estão muitíssimo imbricadas para serem separadas de alguma maneira, né? Apesar de que é possível identificar em determinadas circunstâncias com uma certa facilidade aquilo que é chamado de opressor e aquilo que é chamado de oprimido, né? Opressor seria aquele sujeito que, tendo poder e podendo fazer o melhor para alguém, não o faz. É claro que isso na visão de quem queria o benefício, né? E oprimido é aquele que, querendo o benefício, não o tem, porque quem tem poder não lhe dá. Ou seja, uma relação, na minha visão, que envolve inveja e dependência, mas não independência, individualidade, capacidade de trabalho, etc. Tá? Mas vamos lá ao ponto. No marxismo cultural, todas as relações, elas são socializadas com essa ideia em mente. Ou seja, todas as relações vão ter como característica um lado que é o opressor, outro lado que é o oprimido, e as pessoas precisam perceber isso. Essa é a ideia fundamental do marxismo cultural. Como é que isso funciona, por exemplo, na educação? Quem são os opressores? Os opressores
estão no sistema educacional. Vai de secretário de educação a professor. Por que o professor é um opressor? Por que o secretário de educação é um opressor? Porque eles não dão ao aluno, né? Vocês vão lembrar de uma pessoa de que eu falo muito agora, né? As capacidades, o conhecimento crítico para que ele se liberte do jugo do capitalismo. Então, a obrigação do professor seria instrumentalizar o aluno com capacidade crítica, ou seja, com a capacidade de olhar para o capitalismo e dizer: isso é o capitalismo, precisa ser derrubado. Ok? Eu estou caricaturizando, né? Utilizando um pouco da famosa falácia do espantalho, mas a ideia é essa, né? É facilitar para que você entenda. O professor, para o marxista cultural, ele não tem um papel professoral, ele tem um papel de libertador. Ele precisa ser o sujeito que auxilia o aluno a perceber-se como oprimido pelo capitalismo e a movimentar-se contra esse capitalismo. Se o professor não faz isso, ele é o opressor. Mas veja, esse mesmo opressor, em outras circunstâncias, já se torna oprimido. E essas categorias, elas são absolutamente híbridas. O professor, enquanto empregado, seja do Estado, seja de um ente privado, de uma instituição comercial da educação, como eles denominam as escolas particulares, por exemplo, passa a ser ele próprio o oprimido pelas relações de trabalho, na qual ele é explorado, né? E esta relação entre ele e o patrão, seja o patrão o Estado, a não ser que seja um Estado socialista, porque aí, se for um Estado socialista, não existem mais relações de trabalho, né? Você não vai escutar, por exemplo, que havia exploração do trabalhador em educação lá na União Soviética, ou que há exploração do trabalhador em educação na China. Como é um regime próximo ao que eles buscam, não há essa relação entre oprimidos e opressores. Mas no capitalismo há essa relação. Então, esse professor que é opressor em relação ao aluno, quando o aluno é oprimido, quando ele está nas relações de trabalho, o oprimido é ele e o opressor passa a ser o seu patrão. E aí são outras circunstâncias de opressão. A sanha de relação entre opressor e oprimido é tão violenta que até coisas inanimadas, entre aspas, passam a ter esse tipo de relação. Se você observar, houve um prefeito de uma grande capital do Brasil que era petista, né? O tal de Andrade, e ele pegou essa relação entre opressor e oprimido e botou no trânsito. Quem são os oprimidos no trânsito? O transporte coletivo e o transporte individual, as bicicletas, né? Por exemplo. Tá? Então, o marxismo cultural transforma qualquer relação entre relação opressor e oprimido. Fora outras coisas que são colocadas aí como as lutas identitárias atuais, né? Então, se o sujeito escreveu numa época que todo mundo escrevia de uma determinada maneira, mas que hoje, se alguém falar é racismo ou é homofobia e etc., então esse sujeito se enquadra nas categorias de maneira anacrônica. Isso não existia na época dele, mas ele é assim e etc., né? Mesmo um sujeito pelos quais eles tenham relações de valor, né? Pensa, por exemplo, num certo cantor baiano que cantava aquela música Nega do Cabelo Duro, etc. Ele é um sujeito valorizado, de certa maneira, pela esquerda, mas aquela música considerada racista, abandonada, etc. E daí por diante. Então, essa marxização de todas as relações é o denominado marxismo cultural, né? Se você observar lá o Andrade falando sobre ciclovias, você vai notar que, obviamente, ele considera o transporte privado, pessoal, os carros e etc., como opressores no trânsito, e as bicicletinhas, os ônibus, o transporte coletivo,
como os oprimidos. Então, o que é o marxismo cultural? É a tendência a marxizar todas as relações sociais, a colocar nelas categorias como luta de classes, opressores e oprimidos e etc. Se você começar a observar isso, você vai perceber que os marxistas culturais atuam em todas as áreas, todas. Né? Todas as áreas da cultura, todas as áreas da educação, sempre buscando construir esse tipo de relação. Que as pessoas percebam esse tipo de relação e estejam lutando pela sua própria libertação. Libertação do quê? Libertação do capitalismo. Libertação da própria liberdade individual. Libertação da possibilidade de pensar de maneira própria sobre as coisas. Né? E esta relação, ela é aplicada na história, ela é aplicada na geografia, ela é aplicada em todos os lugares. O que é geografia crítica? É perceber que certos países são oprimidos pelos países imperialistas e etc. O que é educação crítica? É perceber que há uma relação entre opressores e oprimidos na sociedade e o estudante precisa notar isso e ser crítico em relação a essas relações, que inclusive o opressor pode ser o seu próprio professor. Que é marxização das relações de trabalho, essa já estava lá no Marx. É perceber que há interesses diversificados entre trabalhadores e patrões, poderes diversificados, os trabalhadores são oprimidos, mas eles são a maioria, que precisam se rebelar, eles precisam se libertar e etc. Então, o que é o marxismo cultural? É a tentativa de levar essas categorias do marxismo para todas as categorias da realidade. Não apenas da cultura, como nós vemos de maneira imediata, mas para todas as questões da realidade. Em todos os lugares, opressores e oprimidos, em todos os lugares, os oprimidos são os nossos, e os opressores são eles que precisam ser combatidos, vai ser sempre essa guerra de nós contra eles, certo? Posteriormente, eu devo dar indicações de leitura para que você perceba isso de maneira mais correta, concreta, mas por hoje eu fico nessa explicaçãozinha. A gente deve voltar a esse assunto posteriormente, mas se liga na questão. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Até a próxima!